convite. I think Adilson made a mistake. Instead of... ok, desculpe. Ele fez um erro. Em vez de convidar um professor de matemática, convidou um professor de história. A minha conferência é mais histórica do que matemática. Eu acho que no ensino da matemática, principalmente nos primeiros níveis, é extremamente importante a gente enfatizar a história da matemática e as aplicações. Eu acho que isso é uma coisa que não é muito feita e, como consequência, no começo, muitas pessoas se desestimulam. Por que é que você vai estudar isso? E é importante saber a aplicação e ver que, puxa, tanta gente importante se preocupou com isso, não, deve ser algo importante, né? Então nós vamos comentar um pouco essa parte histórica, principalmente. Então vamos aí, cálculo das variações ontem e hoje. Nos cursos de cálculo, a gente estuda funções reais, onde há um subconjunto da reta ou do Rn. Uma das questões relevantes nesse estudo é a determinação dos chamados pontos críticos, pontos de máximo, mínimo ou de inflexão dessa função. Os problemas de cálculo das variações são análogos, com a diferença que o conjunto onde a função está definida não é mais um conjunto de pontos da reta ou do Rn, mas de espaços mais gerais, espaços de curvas, superfície, etc. Como a gente vai ver, a necessidade de lidar com essas funções mais gerais, que são chamadas de funcionais, foi uma das motivações para o desenvolvimento de muitas áreas da matemática. No contexto do cálculo das variações, aparecem naturalmente os espaços vetoriais de dimensão infinita. E além de uma estrutura algébrica que eles têm, necessita de estruturas topológicas. Assim, a gente tem os espaços de Hilbert, espaços de Banach, munidos, ora com a topologia da norma, ora com topologias mais fracas, que é muito importante em muitos teoremas, topologias mais fracas do que as da norma. A minha exposição vai ter 3 partes. O anteontem, que é a Grécia Antiga e os problemas da geometria euclidiana, a ótica geométrica, o ontem, que são os Bernoulli e a Braxtócrona, Euler e Lagrange e o princípio da ação mínima. E o hoje, o princípio de Dirichlet, teoria de pontos críticos, minimização de funcionais, pontos de célula e os teoremas de pontos críticos da análise funcional. Como nós vamos estar falando muito em pontos críticos, maximização, minimização, eu achei que seria interessante a gente ter alguma motivação filosófica. E então já temos aqui Aristóteles, quando fala que a natureza não faz nada de modo mais difícil. A natureza. Agora eu sempre brinco dizendo o seguinte, a natureza não faz, mas a gente faz, né? Mas deixa para lá, vamos em frente. Outra pessoa importante foi Olimpiodoro de Tebas, lá no século V a.C., quando ele disse que a natureza não faz nenhum trabalho supérfluo ou desnecessário. Depois vem Leonardo da Vinci, que disse que a natureza é econômica e sua economia é quantitativa. E, finalmente, menciono Euler.
Euler diz que, como o universo é perfeito e o trabalho de um criador muito sábio, nada ocorre na natureza sem uma lei de máximo ou mínimo não intervenha. Euler era muito religioso, a gente sabe, e quando ele estava na Rússia, em São Petersburgo, Denis Bonner, lá não Denis Bonner, da enciclopédia francesa, estava visitando São Petersburgo e ele era ateu. E houve muita briga lá e a imperatriz estava muito preocupada com o trabalho do pessoal ateu. Então chamou Euler e esse eminente cientista francês para um debate público sobre a existência de Deus, que o Euler defendia. E então ela primeiro deu a palavra a Euler. E o Euler foi lá num quadro e escreveu uma equação complicada, né? Aí, depois da equação, ele falou: essa equação demonstra a existência de Deus. Responda. O cara não sabia nada de matemática. Então ficou sem ter o que dizer e foi embora. E de modo que a imperatriz ficou muito satisfeita, a czarina, né? Bom, isso só para mencionar Euler, ele vai aparecer em outras coisas mais importantes no que eu vou dizer do que esse debate aí na Academia de São Petersburgo. O anteontem, vamos fazer visitas a ilustres personagens. Dido e um problema isoperimétrico, Heron de Alexandria e a ótica geométrica. Quais são os problemas isoperimétricos? Por exemplo, primeiro, de todos os triângulos de mesma área, qual que tem o menor perímetro? Dentre todos os triângulos de mesmo perímetro, qual que tem maior área? Mesmas questões para as duas anteriores, substituindo triângulo por polígono, e polígonos regulares de mesmo perímetro, qual que tem maior área. Isso é uma brincadeira tão boa de fazer, eu aconselho vocês a brincarem com essas questões euclidianas, são muito bonitas. Esse problema, dentro de todos os triângulos de mesmo perímetro, qual que tem maior área? Tem uma demonstração belíssima usando a fórmula de Heron. E a fórmula de Heron é a seguinte: você tem um triângulo ABC com lados A, B e C, o perímetro é A mais B mais C, esse é o semiperímetro. Então a fórmula de Heron diz que a área é igual à raiz quadrada de S, S menos A, S menos B. Então, na realidade, o que você tem que fazer é maximizar essa área dado S. Beleza de problema. Você pode até tentar usar o seu cálculo, mas não precisa usar o cálculo. Você pode usar a fórmula, você pode usar a desigualdade das métricas, que diz que a média aritmética é maior ou igual à média geométrica. Menor ou igual. Então você tem a média geométrica é menor ou igual que a aritmética. Aí você tem essa expressão. E com essa expressão eu vou deixar como trabalho para casa, vocês terminem a demonstração. Afinal de contas, não sou eu que tenho que trabalhar, né? Vocês têm que trabalhar também. O resto da demonstração está aí, mas eu não vou mostrar, não. O problema de Dido. Quem é Dido? Tem pessoal que fala muito de Dido, e quem é Dido? Eu copiei aqui um pouquinho da chamada lenda de Dido.
E a lenda diz que o rei de Tiro, Fenícia, quando ele morreu, ele tinha uma filha, que era Dido, e um irmão dela, que era Pigmalião. E quando o Pigmalião sabia que o marido de Dido casou com alguém chamado Siqueus, sabia que Siqueus tinha muita fortuna. Então ele assassinou, Pigmalião matou o marido de Dido. Consta nessas histórias gregas antigas que um fantasma, o Dido, teve um sonho em que o marido dela apareceu a ela e diz: olha, a minha fortuna é bastante e está toda num determinado lugar. Agora eu te aconselho a fazer o seguinte: você pega essa fortuna e vai embora, porque senão o teu irmão, o Pigmalião, vai terminar te matando também. Então o que Dido fez, com vários amigos e tudo, pegou a fortuna e foi para o norte da África. E lá no norte da África ela procurou um lugar para se instalar, fazer uma cidade. E consta de que, com todo aquele dinheiro, ela convenceu alguém lá, que tinha bastante terreno, para se instalar lá. E o cara teria falado para ela: olha, o que você puder cobrir com o couro de uma vaca, me paga e eu concordo. E consta na história de que essa figura aí responde muito bem. Você vê essa pessoa em pé, deixa eu ver se eu consigo. Essa aí é Dido, rainha Dido. E aqui você vê a cabeça de uma vaca. E aqui você vê o couro da vaca. Então o que ela fez? Ela pegou o couro da vaca, fez uma coisa muito fina, uma corrente muito fina com o couro da vaca, e cercou uma área. De um lado ficou o Mediterrâneo, o oceano, e cercou e disse: bom, essa é a área que ela quer. E diz que essa é a origem de Cartago, historicamente. E que curva ela escolheu? O círculo. Na realidade, ela pegou um semicírculo, que é a maior área que ela podia escolher com aquele perímetro. Já que tinha o oceano, o mar de um lado, a maior área que ela podia aglobar seria com um semicírculo. Eu aconselho vocês, se gostam de brincar, eu considero muitas das coisas que a gente faz em matemática brincadeira. E você tem que se divertir, porque se você não se divertir, então deixa para lá. Então, se você quer uma demonstração disso, muito bacana, usa a série de Fourier. Tem uma demonstração muito interessante de que a maior área, dado o perímetro, é um círculo. A ótica geométrica, ainda na antiguidade, era onde Alexandria antecipa o princípio mínimo de Fermat, em que ele diz: o caminho percorrido pela luz para ir de um ponto A a um ponto B é aquele em que ela o faz em tempo mínimo. E aí está. E aí ele demonstra a lei da reflexão da luz, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá aí, incidência, alfa, beta. E a demonstração que se dá é geometricamente muito bonitinha e simplesinha. Supõe que a luz tem ir do ponto Q ao ponto P.
Então, se ela escolher o ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência, está em negrito. Se ela escolher um outro caminho que não seja esse que está pontilhado, você tem aquele caminho lá. Agora, se você olhar a figura e observar que PB é igual a P' B, então você vê que o caminho em negrito é menor do que o caminho em curva. Demonstração extremamente simples na geometria euclidiana. Isso feito por Heron. A primeira prova, como eu disse, foi feita por Heron de Alexandria, nesse seu livro chamado Catoptrica. Bom, então vamos sair do anteontem e vamos para ontem. Aí temos as Fermat, o princípio do tempo mínimo, Newton e a mecânica, Maupertius e o princípio da ação mínima, os Bernoulli e a braquistócrona, Euler e Lagrange, o cálculo das variações, Euler e as geodésicas. Descartes e Snell, a lei da refração da luz. No livro La Dioptrique, René Descartes enunciou a lei da refração da luz em 1637. Willebrord e Snell a descobriram, mas não publicaram, possivelmente 15 anos antes. A luz, a lei de Snell, como a gente chama hoje, é que a luz, ao passar do meio A para o meio B, sofre um desvio, dado pela relação seno de alfa, o ângulo de incidência, dividido pelo ângulo de refração, aquele beta, é CA sobre CB, onde CA é a velocidade da luz no meio A e CB é a velocidade da luz no meio B. Aí está a figurinha. O índice de refração, como a gente conhece, é definido como uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Então você tem aí o índice de refração. Então, usando o índice de refração, você tem a lei de Snell, como a gente estuda nos livros. Continuando a refração da luz, deixa eu mencionar ali um momentinho Fermat. O argumento de Descartes estava errado. E Fermat atacou imediatamente a lei e a prova de Descartes. Uma controvérsia entre os dois durou 10 anos, entre Fermat e Descartes. Imagina como esse pessoal brigava, hein? Bom, durou 10 anos. E Fermat somente se convenceu de que a lei estava correta após derivar a lei da refração da luz do princípio do tempo mínimo. Isso é uma frase que eu tirei de um livro de Maurice Klein. E aqui está a demonstração da lei de Snell. Então a luz, ao passar do meio A para o meio B, tem aquela refração. Aí você, usando o princípio para minimizar o tempo, então você tem a distância dividida pela velocidade, o tempo, então você tem a soma dos tempos, e você quer minimizar essa função. Então você usa o cálculo diferencial e tem a derivada dessa função, e essa é exatamente a lei de Snell. Demonstração muito simples. Cálculo diferencial. O cálculo diferencial, como ele apareceu, você tem Isaac Newton e Leibniz. As grandes motivações que eles tiveram foi a mecânica, com a questão da velocidade, aceleração, o problema de tangentes a curvas e o problema de máximos e mínimos. E as leis da mecânica newtoniana, a segunda lei, a massa vezes a aceleração igual a força. O princípio da ação mínima. Você já tem a energia cinética do mecânica, do meio, e vê a energia potencial, você tem a lagrangiana, muito importante
nos estudos, que é a cinética menos a potencial. A lagrangiana é a função da posição, da velocidade e do tempo da partícula, do fenômeno. O princípio estabelece, o princípio da ação mínima, estabelece novamente que o caminho escolhido pelo sistema para ir do ponto A ao ponto B é aquele que minimiza a ação. Você vê que nós estamos sistematicamente com problemas de maximização e minimização. Então esse aí é o problema. O sistema é conservativo. Se você tiver a soma da cinética mais a potencial constante, e o problema, então, termina tendo só que caracterizar a minimização da energia cinética. Os Bernoulli e a Brachistochrone. São dois irmãos. O mais velho é Jacob Bernoulli, 1654, 1705, e o irmão mais novo dele é Johann. Em 1696, nessa revista Acta Eruditorium, Johann propôs o famoso problema da Brachistochrone. Talvez tenha sido um dos primeiros problemas do cálculo das variações. Qual é o problema da Brachistochrone? Qual é a curva sobre a qual, em tempo mínimo, uma partícula desliza de um ponto A a um ponto B, que não estão na mesma vertical, sob a ação da gravidade e sem nenhum atrito naquela curva escolhida, como uma... Está aí. A palavra vem do grego brachisto, mais curto, e chronos, tempo. Então eu mostrei aí quatro... Eu queria trazer um filmezinho, mas nesse tipo de programa não dá para você inserir, pelo menos me disseram, né? Eu também não sou expert. Então eu preferi mostrar quando você solta a partícula lá em cima, utilizando, digamos, uma reta, utilizando uma parábola, utilizando um círculo, utilizando a Brachistochrone, que é uma cicloide, ou uma curva de sexto grau. Então você vê, o comecinho lá, a coisa vem vindo. O segundo ponto, a segunda é essa aí, aquela que está ali. Aí você vê aqui as partículas se deslocando. Depois esse aqui já é mais adiante, e você vê quase no final a Brachistochrone, a cicloide, é exatamente a preta. Então você vê que a partícula preta está chegando primeiro. Então esse é o chamado problema da Brachistochrone. É um problema de minimização. E o problema da Brachistochrone é um problema de minimização. Trata de encontrar a curva y de x que minimiza o tempo de descida de um ponto do ponto 00 a um ponto x1, y1. Eu botei assim. A velocidade num ponto da vertical é a raiz quadrada da g, a gravidade, y de x a altura. Então você tem ali o espaço dividido pela velocidade, e você quer minimizar isso aí, sobre todas as curvas que estão ligando aqueles dois pontos. E aqui começa o cálculo das variações. Tanto no problema da Brachistochrone, quanto nos problemas advindos do princípio da ação mínima, conduzem a um problema básico do cálculo das variações. E qual é o problema básico do cálculo das variações? É o seguinte, você tem uma função de 3 variáveis, de classe C2, e dados 2 pontos no plano x, y,
Você quer encontrar a curva que liga esses dois pontos e que minimiza essa integral aí. Então f é uma função bem geral, de classe C2. É o problema geral do cálculo das variações. Então você quer minimizar essa integral, onde na classe das funções φ de x, y de x. Coube a Euler e Lagrange, pela primeira vez, mostrar que a eventual solução da minimização daquilo lá deve satisfazer essa equação diferencial. É uma equação de segunda ordem, envolvendo equação, uma EDO no fundo, de y, de segunda ordem, e os coeficientes são as derivadas parciais da função f. Essa é a equação de Euler-Lagrange daquele funcional. E como é que você obtém essa equação? A equação de Euler-Lagrange, como é que você obtém a equação? Esse é o funcional, você está minimizando o funcional. E Euler e Lagrange estão dizendo que a solução que minimiza esse funcional é a solução dessa equação EDO. E como é que se obtém essa equação? Obtém simplesmente imaginando que o y é a solução. Se você der um deslocamento, TH, o mínimo vai ser quando t for igual a zero. Então, isso, no fundo, quem já estudou um pouquinho de análise funcional, essa é a derivada de Gateau. Hoje, como a gente chama. Então, a solução é obtida desse modo. No caso da braquistócrona, a equação f de y, do geral, do cálculo das variações, é aquela raiz quadrada, como nós vimos. Nesse caso, a f depende somente de y e y', não depende de x. Então, quando você tem uma equação daquele tipo, todo mundo já estudou EDO, você tem uma integral primeira. Ou seja, você multiplica por y' e se livra da derivada segunda. Então, você obtém que resolver aquela equação de segunda ordem é equivalente a resolver essa equação aqui, de primeira ordem. E a solução dessa equação de primeira ordem é exatamente isso aqui. E essa é uma cicloide. Então, daí resulta de que a solução é uma cicloide. Bom, só para brincar um pouco, falar um pouco dos Bernoullis. Eu falei que eu era professor de história. Numa carta a Pierre de Montfort, 27 de setembro de 1718, Johann, o irmão mais novo, diz: os esforços de meu irmão foram sem sucesso. De minha parte, eu fui mais feliz. Aí ele diz: pois tive a habilidade, e põe entre parênteses, digo isso sem me vangloriar. Por que deveria eu esconder a verdade? De resolver completamente e reduzir o problema ao problema de reduzir ao problema da retificação da parábola, corri até meu irmão, que ainda estava lutando miseravelmente, sem chegar a lugar nenhum, sempre pensando, como Galileu, que a catenária era uma parábola. Eu disse: pare, pare. A parábola serve para a construção da catenária, mas as duas curvas são tão diferentes que uma é algébrica e a outra é transcendente. Porque a catenária, vocês sabem que é um senoide. Não senoide, é cosseno hiperbólico. Um cosseno hiperbólico. E está ali as duas curvas, a
A catenária, que é aquele conceito, é muito próxima. Portanto, talvez a gente até possa perdoar Galileu. Galileu fez tanta coisa importante que... E talvez perdoar também a Jacob. É outra briga no problema isoperimétrico, aquele problema de Dido. A disputa mais amarga entre os irmãos Bernoulli foi sobre um problema isoperimétrico. Qual a forma de uma curva plana fechada de comprimento fixo e delimitando a maior área? Em 1697, Jacob desafiou Johann com esse problema. Johann publicou uma solução sem demonstração completa e que estava parcialmente correta. Jacob apostou que ele poderia replicar a prova de Johann, apontar os erros e resolver o problema de forma definitiva. E a briga que decorreu desse incidente foi a separação definitiva dos irmãos. Então chegou de briga, se separaram os irmãos Bernoulli. Hoje nós temos que visitar Dirichlet, Weierstrass, Riemann, Schwarz, Hermann Amand Schwarz e Neumann. E mais ainda, Henri Poincaré, Fredholm, Volterra e Hilbert. O problema de Dirichlet. Um dos grandes desafios dos matemáticos do século XIX foi resolver o problema de Dirichlet. Século XIX, né? Dado ômega em R3 e uma função g definida na fronteira, achar a função u que resolve essa equação, função harmônica, ômega, e que é igual a g na fronteira. E aqui começou uma das etapas mais importantes da matemática. Bom, meu ponto de vista. Tem me dado muito pano para manga. Qual foi o método direto, o método de resolver esse problema? Esse problema já foi proposta uma solução por Green, em 1833, em que ele propõe que a solução do problema de Dirichlet é minimizar essa integral aí, na classe das funções. Aquela expressão nada mais é do que o gradiente, a norma do gradiente ao quadrado, na classe das funções que se anulam na fronteira, que são iguais a g na fronteira. Então, por volta de 1850, já era considerado uma boa solução para o problema de Dirichlet minimizar essa integral na classe de todas as funções que fossem iguais a g na fronteira. Isso já foi proposto por Dirichlet e usado por Thomson. E o próprio Riemann utilizou esse fato na demonstração que ele tinha do teorema da representação conforme nas variáveis complexas. Se vocês gostam de brincar de novo, procure a demonstração do Riemann Mapping Theorem usando o princípio de Dirichlet. Muito bonitinho. Mas isso Riemann fez. Acontece que, segundo consta, esse pessoal, Riemann, Dirichlet, tudo, eram de Göttingen, na Alemanha. E Weierstrass era de Berlim. E havia uma briga, parece que... Puxa, como um matemático briga, gente. Eu acho que ainda bem na nossa comunidade, né, o Adair, Adilson. A gente até que não briga, não, né? De que a Weierstrass
olhou o que eles estavam fazendo e disse, não está certo. E ele perguntou, por que que o ínfimo do funcional é alcançado? E a gente faz essa pergunta mesmo. Você tem uma função, por exemplo, a função é elevada a x na reta. Qual é o ínfimo dessa função? É zero. Mas não é assumido. Não tem nenhum número real que é elevado a esse número real de zero. Então, usando essa filosofia, o pessoal estava usando isso lá no problema de Dirichlet, de que aquela integral tinha um ínfimo e que o ínfimo era assumido. Então, Weierstrass chamou a atenção e disse o seguinte, olha, eu vou dar exemplos da classe de vocês que o ínfimo o ínfimo não é assumido. E ele deu esse belíssimo exemplo. Funções de classe C1, definidas no intervalo menos 1, 1, que se anula no menos 1 é igual a 1 no ponto 1. O ínfimo daquele funcional é zero. Mas não tem nenhuma função que assuma aquele ínfimo. E agora? O pessoal ficou muito infeliz porque eles tinham um princípio que estava pensando, estava resolvendo um problema importante e não estava. Mas aí apareceram outros caminhos. Vou comentar, o Schwartz, Hermann Schwartz, um processo alternante de usar, tem o Neumann, tomando médias aritméticas, resolvendo em dimensão 3, Poincaré usou o método da balayage, que era resolver numa bola e ficar varrendo a região, daí o nome balayage. Fredholm e Vitor Volterra, que introduziram toda essa noção de equações integrais. E ficou bom para resolver o problema. E, finalmente, Hilbert. Hilbert não só resolve o problema, mas ele não abandonou a ideia de minimização do funcional. Então, o que é que Hilbert fez? Em 1899, Hilbert voltou a considerar o princípio de Dirichlet e mostra como ele é válido para certos domínios ômega e certas funções G. Ele faz o seguinte, como você tem ínfimo, você tem uma sequência minimizante. Então ele faz uma regularização das sequências minimizantes usando um processo de convolução. E aí é que a ideia aparece a convolução. E aí ele consegue mostrar que para certas regiões essas funções convoluídas têm uma boa convergência. E essas ideias imediatamente estimularam outros matemáticos a desenvolver novos conceitos em matemática, como a noção de semicontinuidade. Isso é devido a Tonelli, os espaços de Lebesgue e os espaços de Sobolev. E quais são as novidades do século XX? A Lebesgue e a integral. Porque você tinha, até Lebesgue, você tinha a integral de Riemann. Mas tinha problemas de que espaços com a integral de Riemann não eram completos, etc., naquela integral. Então foi importante a noção de Lebesgue e a noção a integral de Lebesgue com a introdução desses espaços completos, foram os LPs. E a beleza do L2, que além de ser completo, ele tem uma geometria. E essa geometria é muito importante. Outra coisa que se desenvolveu muito no século foi a topologia. A noção de compassidade, a semicontinuidade de Tonelli e a análise funcional. A análise funcional teve um grande desenvolvimento com os espaços de Hill e Sobolev, a introdução dos espaços de Sobolev, que são hoje uma ferramenta imprescindível
no estudo das equações diferenciais, espaços de Sobolev. E tudo só foi possível dada a integral de Lebesgue. E aqui tem um teorema bonitinho da topologia que eu gosto, que é o seguinte: você tem um espaço topológico compacto e você tem uma função definida no espaço, tomando valores na reta, eventualmente podendo tomar o valor infinito. E você tem uma função semicontínua inferiormente. Então, necessariamente, devido à compacidade do x e devido a essa continuidade, esse ínfimo é finito e assumido. Então isso é uma beleza. Se você tiver um problema, que você tiver um funcional, e você conseguir colocá-lo num espaço onde você tem uma certa compacidade, e você tem um certo tipo de continuidade nesse funcional, você pode minimizar o funcional. Então, eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, esse espaço de Sobolev, que é o espaço das funções do L2 no ômega, que tem derivadas no L2 e que se anula na fronteira no sentido dos traços, se anula na fronteira. Esse é um espaço de Hilbert. E no espaço de Hilbert, as bolas fechadas, em particular a bola unitária, é compacta. Não é compacta na topologia da norma, porque as bolas só são compactas na topologia da norma se o espaço é de dimensão finita. Esse espaço é de dimensão infinita. Mas se você põe uma topologia mais fraca, ele fica compacto, a bola fica compacta. Então as bolas são fechadas na topologia fraca. E a norma é semicontínua na topologia fraca. E você tem uma desigualdade importante, que é a desigualdade de Poincaré, que diz que se uma função está do espaço de Sobolev, W012, você estima a norma do gradiente pela norma do L2. E para terminar, a formulação do princípio de Dirichlet, em análise funcional, a gente pode formular desse modo. Você tomar um funcional, deixa eu ver, talvez seja melhor mostrar um pouquinho mais. Tá aqui. Você, para resolver o problema de Dirichlet lá embaixo, menos Laplaciano de U igual a f de x, com zero na fronteira. Você vê que antes eu estava discutindo menos Laplaciano de U igual a zero, com U igual a g na fronteira. Então eu fiz uma translação da não homogeneidade. Pus a não homogeneidade na própria equação, mas a condição de fronteira é homogênea. É fácil de ver, os produtos são equivalentes. Então esse problema de Dirichlet, ele pode ser estudado minimizando aquele funcional I de U lá em cima. E esse funcional é bem definido no espaço de Sobolev, W012. O mínimo dele, se você fizer a derivada de Gateau, você vai obter isso aí. O mínimo dele satisfaz essa equação, que é solução fraca. E por que esse problema tem solução? Que aquele problema I de U igual a zero tem um mínimo, é porque você vai considerá-lo na bola unitária do W012, que é um espaço de Hilbert, e a bola unitária é compacta fraca, e o funcional é semicontínuo inferiormente. Finalmente, a mesma técnica foi utilizada para problemas chamados não lineares, em que, em vez da função menos Laplaciano de igual a uma função f de x, ser igual a uma função que depende de U.
São problemas, inclusive, de muitas aplicações. O funcional, você vê que tem essa expressão, onde f é a primitiva da função f pequeno, e a coisa funcionará se esse funcional estiver bem definido. Mas para esse funcional estar bem definido, é preciso que a função f, a integral, quando você olha a integral a integral de f grande de u, essa f de u deve ser uma função do L1. Então, para isso, depende do crescimento da função f. Por exemplo, para ter uma integrabilidade, ele não pode crescer demais, aí não é integral. Então, esse problema é resolvido com restrições com restrições no crescimento da f. Isso tem a ver com coisas muito bonitas, que são o espaço W012 está imerso num espaço de Lebesgue, LP, e quem é o P, aí aparece a noção de criticalidade, coisas muito bonitas da análise funcional. E, finalmente, a solução do problema é não linear. Você tem o funcional, você vai utilizar esse famoso teorema do Pastel-Montanha, que é um resultado que a gente ouve bastante na literatura hoje em dia, e utilizado para muitas outras situações. Eu estou aqui numa situação primeira, uma situação muito simples, mas tem muitos problemas importantes nessa área, inclusive muito problema aberto. Problemas em que você tem, em vez do Laplaciano, você tem outros operadores. Em vez de você ter só uma equação, você tem um sistema de equações. Então, tem toda teoria, muita coisa nova que foi desenvolvida no século XX e continua a ser desenvolvida hoje em dia, e que tem coisa para fazer, né? Graças a Deus. Ok. Então, um teorema básico aí é o teorema do Pastel-Montanha, que é o seguinte, eu sempre brinco. Suponha por azar que você caiu dentro de um vulcão. Está ali um vulcão, você está lá embaixo. E você quer sair para fora. Então, não há dúvida que você tem que subir, depois descer. Então, esse é o que o pessoal chama de passo da montanha, né? Você tem que ter um ponto que você sobe e depois você desce. E você não foi tão grande, né, Djalma? E é? Porque ele está inativo, possivelmente, né? E você não é burro. Você escolhe o ponto que você tem que subir menos. Se você vai para o outro lado, você quer subir menos para não subir demais. Então esse ponto mínimo é o chamado ponto do passo da montanha. E esse é um ponto crítico. Então esse é o famoso teorema do passo da montanha. Que se você tiver uma região, você está cá embaixo, depois tem que passar para lá, tem um ponto onde a derivada vai ser zero. E esse teorema é extremamente utilizado em todas essas áreas que a gente tem mencionado. Bom, obrigado.